boa noite, Cássia, boa noite, Marcelo, Caleal, sejam bem-vindos. Se estiver escutando bem, só fazer um sinal aí, ok? Se a imagem estiver boa. Peço, por favor, que... Boa noite, Diogo. Boa noite, Felipe, Ludmila. Boa noite a todos. Que bom. Deixa eu só marcar aqui o tema da live para iniciarmos. Tudo jóia, Ludmila? Como é que tá aí? Nossa Tocantins. E aí, Marcelão? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Esperar mais um pouquinho, ver se o pessoal chega para iniciarmos. Acho que eu consegui fixar aqui o tema da live. Que ótimo. Saudade de vocês. Boa noite, Valber. Boa noite a todos que estão chegando. Grande amigo Nando, boa noite. Seja bem-vindo. Friozinho é bom, Marcelo. O bom de passar frio aí é que sempre tem um vinho me esperando, né? Boa noite, Valber. Vamos lá, então. Acho que o pessoal vai chegando, a gente já pode começar, né? Para não ficar muito tarde, né, o término. Eu sei que durante a semana as pessoas elas têm outros compromissos, né? A semana geralmente nos impõe um cotidiano de trabalho, né? E o trabalho habitual ele chama a nossa atenção sempre. E muita gente precisa de acordar cedo no outro dia, né? Então, de certa forma, é bom a gente começar no horário para a coisa não se estender muito. Boa noite, Alessandro, Daniel, sejam bem-vindos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode colocar para iniciarmos, né, o nosso bate-papo, aqui a nossa meditação, é se atentar ao tema da live, né? O tema da live é na verdade uma pergunta, né? Uma pergunta que de repente alfineta o nosso íntimo. A pergunta é: você é realmente o autor da sua biografia? Né? Na verdade, o tema da live chama a nossa atenção para uma responsabilidade, né? E por mais que a gente não saiba direito, né, o que seja uma biografia, por mais que nós não saibamos, né, de certa forma, se a nossa biografia realmente possui um autor, e por mais que nós não saibamos como sermos o próprio autor da nossa biografia, ainda assim, quando a gente propõe esse tema através de um questionamento, através de uma pergunta, ela nos incomoda em algum ponto do nosso íntimo, né? A gente para pensar por um tempo e se pergunta: caramba, eu tenho uma vida, a minha vida está acontecendo e realmente eu não sei se eu sou o autor dela, né? Essa pergunta, ela de certa forma nos traz um grau de urgência sobre a nossa própria vida, né? Como se nos atentasse para algo que de repente nós não estávamos prestando atenção, né? Então, o tema da live ela vem através dessa pergunta justamente para gerar esse incômodo. No entanto, se fôssemos escolher uma palavra de todas as palavras que formam essa pergunta, para tentarmos entender esse tema,
a palavra seria a palavra biografia, né? Não dá para a gente dar o ponto de partida, não dá para começar a caminhar nessa live, nesse bate-papo, se nós não compreendermos de fato, né, o que é uma biografia, né? A palavra biografia, ela nos traz um sentido muito claro na sua própria formação etimológica, né? Você tem ali a junção mais ou menos de duas palavras, a palavra grafia e a palavra bio, né? A palavra grafia vem de escrita, né? Vem de algo que está escrito, vem de algo que está registrado, enquanto que a palavra bios, né, nos lembra vida, não é isso? Quando a gente pensa, sei lá, em biologia, você tem ali o estudo da vida, o estudo do ser vivo. Então, falar de biografia é falar de escrever a própria vida, né? Então, toda vez que nós meditamos minimamente sobre a palavra biografia, uma outra palavra vem junto, que é a palavra história. Por quê? Porque, de certa forma, quando você escreve a vida de alguém, você vai estar ali escrevendo uma história de alguém, né? E o que é uma história? Né? Uma história é um conjunto de fatos que se sucedem e que, integrados, formam uma narrativa. Forma uma narrativa de início, meio e fim. Não é isso? Por exemplo, todo mundo aqui já teve a oportunidade, pelo menos uma vez na vida, estudar uma ciência chamada história, né? Desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, nós temos aulas de história, né? E o que fundamentalmente um professor de história nos ensina? Ele sempre apela a algum fato passado que foi relevante para a vida humana, e ele narra esse fato através de uma sucessão de episódios que juntos formam aquele assunto que ele quer entender, né? Então, por exemplo, o professor de história vai dar uma aula lá sobre Segunda Guerra Mundial. Ele não chega definindo o que é a Segunda Guerra Mundial. Ele não traz um conceito pronto para explicar o que é a Segunda Guerra Mundial. Ele vai ali narrando uma série de fatos, esperando que o aluno compreenda no final da aula que todos aqueles fatos eles não estão fragmentados. Eles pertencem a uma coisa única. E aí, dentro da integração de todos esses fatos reunidos, nós temos uma compreensão histórica da Segunda Guerra. É isso? Então, falar em biografia é falar em uma narrativa histórica, não de uma Segunda Guerra ou não de um episódio fatídico da sociedade humana, mas falar da vida de uma pessoa humana. Então, biografia é sempre uma história, uma narrativa contada de alguém, né? E não seria exagero falar que o ser humano, dentre todos os outros seres existentes no plano material aqui da nossa existência, é o único que procura se entender e entender os outros através de uma narrativa histórica. Isso é tão sério, mas tão sério, que tão logo você realiza um experimento para tentar entender qualquer outra coisa que não seja o ser humano através de uma narrativa histórica, você não consegue. Né? Por exemplo, se eu peço alguém para explicar para mim, sei lá, o que é uma pedra. Cara, você vai ter que olhar a pedra, contemplar a pedra e perceber o que ela é. Mas olha, não dá para contar uma história sobre a pedra. Não existe uma ciência histórica da pedra. Não existe a história dos minerais. Isso não faz o menor sentido. Por que que isso acontece? Por um motivo muito simples. O único ser do plano material que se entende dentro de uma narrativa é o ser humano. Porque ele é o único ser que possui uma dignidade de pessoa. Pessoa. Porque para você contar a história de um ser, essa história tem que ser pessoal. Ela tem que ter ali uma trama que junta um conjunto de fatos que aconteceram devido a duas características dos seres que têm dignidade de pessoa, que são a liberdade ou a vontade e a inteligência. Os seres que não possuem nem vontade e nem inteligência,
não podem possuir uma história. Um professor de história muito doido que propusesse a história da pedra, a aula dele conteria ali poucos minutos e ele não teria muito o que falar. Por quê? Porque as pedras se comportam mais ou menos da mesma maneira na existência. Elas não inovam, elas não escolhem, elas não possuem uma inteligência para criar artimanhas e novas propostas para a sua própria existência. Então não existe a história da pedra. Então é impossível contar a biografia da pedra. Aliás, a pedra ela já é reprovada logo no primeiro exame. Visto que a pedra não tendo vida, ela não pode ser contida nesse bio da biografia. Percebem? No entanto, né, nós poderíamos, de certa forma, imaginar a possibilidade de contar a história de outras coisas. Como, por exemplo, sei lá, a história do meu cãozinho. Né? Eu tenho um cachorrinho e eu me proponho contar a história de um cachorrinho. A coisa, de novo, não vai funcionar. Por um motivo muito simples. Na medida em que eu tentar contar a história do Totó, que é o meu cachorrinho de estimação, todas as narrativas que vão se suceder vão ser as histórias que eu tive com ele. Então o ator principal da história nunca será o Totó. Será o ser humano que se relaciona com ele. Então percebam que para qualquer lugar que nós olharmos a existência das coisas, nós sempre vamos confirmar que o único ser que produz história, que narra a sua própria história, é o ser humano. Não tem como escapar disso daí. Justamente pelo fato do ser humano ter uma vontade, ou seja, escolher determinadas coisas em detrimento de outras, e ao mesmo tempo ter uma inteligência para compreender as circunstâncias e a realidade e por conta disso ir escolhendo o melhor. E nessas escolhas e nessa relação com as circunstâncias ele vai escrevendo a sua própria história. Então perceba que, de certa forma, o ser humano ele só consegue se compreender e compreender os outros na medida em que ele conta uma história desses seres humanos. Não há outra saída. Não tem jeito. O ser humano, por carregar uma dignidade de pessoa, é um ser que também se entende e compreende os outros através de histórias. E nós nem precisamos de muita filosofia para constatar isso. Né? Por exemplo, uma pergunta simples que eu poderia fazer, que é a seguinte: por que a gente gosta tanto, sei lá, de ver filme? O que nos interessa num filme? O que nos interessa no filme é a história, é a narrativa do filme. Todos os filmes, sem exceção, vão ser considerados bons filmes e vão atrair a nossa atenção se ali estiver contido uma história interessante. E todas as histórias interessantes narradas no filme são histórias de personagens humanos. Humanos. E o negócio é tão sério que quando a indústria cinematográfica muito louca lá de Hollywood resolve fazer um filme onde o ator principal não é um ser humano, é, sei lá, um animal, aí eles tratam o animal de maneira humanizada. Vocês podem perceber, né? O animal, ele vai poder pensar, ele vai poder escolher, ele vai poder deliberar. O animal, na verdade, é uma pessoa com imagem de cão. Porque se não for desse jeito, o filme não é atrativo. Porque o que atrai a atenção humana é a história. É a narrativa. Sem narrativa, nós não vamos ter uma atenção deliberada para aquilo, para aquele objeto. Outro exemplo que a gente poderia trabalhar, o que é exigido, por exemplo, de um ser humano que está em busca do conhecimento, que está em busca de se autoconhecer? É exigido dele que ele compreenda minimamente possíveis experiências humanas.
para ele reconhecer movimentos da sua própria alma e reconhecer nas circunstâncias possibilidades nas quais ele pode agir. E o que é exigido desse tipo de homem? Um imaginário literário. Aí você entra na literatura. O que é a literatura? A literatura nada mais é do que uma coleção de narrativas possíveis humanas. Por que o indivíduo humano que vê muito filme bom e lê muita literatura, ele tem um imaginário rico? Ele é um ser humano que sabe melhor agir na própria vida. Porque todas essas coisas são histórias narradas, que aumentam o imaginário do espectador, do leitor. O espectador e o leitor passam a ter ali uma coletânea maior de possibilidades de existência humana, trazidas pela literatura, pelo cinema, pela arte em geral. Mas perceba que todas essas artes, elas se estabelecem e se atualizam através de narrativas. Sempre. É sempre uma história contada. E onde tem história contada, tem ser humano. Tem ali uma pessoa que possui vontade e inteligência. Então a tese principal que a gente tem que defender aqui, e não porque eu quero, mas porque é um dado evidente da realidade, é que o ser humano, ele se conhece, conhece o outro, através do intermédio de uma narrativa, de uma história contada. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Quando você sai, por exemplo, desse plano mais ordinário e vai para um plano mais extraordinário, como, por exemplo, a religião cristã. No que se baseia a religião cristã? Ela se baseia nitidamente na narrativa da vida de um próprio Deus que, por misericórdia, se torna humano, para mostrar para os outros seres humanos como viver uma vida, como viver uma narrativa. Olha que coisa impressionante. O coração da crença cristã é justamente ter fé na narrativa de um ser humano Deus, que é o próprio Cristo. Olha que coisa impressionante. O próprio Deus, que vive numa dimensão eterna, portanto sem a dimensão do tempo, portanto sem narrativa, e rompe na realidade material para ter a sua própria narrativa como homem. Ele entra na história humana, na realidade material, como um bebê, como uma criança, que nasceu, que viveu, que sofreu, que se sacrificou, que morreu e ainda nos mostrou uma dimensão para fora do tempo, ressuscitando. Então você perceba, desde o plano mais ordinário, através da coletânea de filmes e literatura, até no plano mais extraordinário, quando você percebe a própria narrativa do Deus homem, a história que é o essencial. Me parece que essa é a maior didática para que o homem possa compreender as verdades e as coisas. É a didática da narrativa, é a didática da história. Sem essa dimensão histórica, a nossa inteligência não capta a profundidade da própria natureza humana. Você não precisa ficar só na religião cristã. Você vai para as outras religiões e todas elas são estruturadas através de mitos. Meu Deus do céu, o que é um mito? É uma narrativa. Vai ter lá sempre uma historinha contando, olha, tudo começou assim, 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 assado. E aí conta-se uma história, uma sucessão de episódios, no qual sempre o homem aparece com a sua dignidade de pessoa e passa a contar aquela mesma história para outras pessoas, produzindo ali uma narrativa fundamental para a sua existência. É isso que é um mito. Então, para qualquer lugar que nós olhamos em relação às experiências humanas, nós sempre vamos enxergar essa dimensão histórica.
Não tem como escapar disso daí. Não tem como escapar disso daí. Então, se fôssemos buscar uma primeira resposta para a pergunta: quem é o autor da sua biografia? De cara nós encontramos uma primeira resposta, que é a seguinte: o autor da sua biografia só pode ser você mesmo. Em um primeiro momento, o autor da biografia de um indivíduo é o próprio indivíduo. Por um motivo muito simples. Sendo ele caracterizado naturalmente por uma vontade e por uma inteligência, é ele que, de certa forma, escolhe qual caminho seguir. Então, no fundo, todos os indivíduos humanos, todos os seres humanos, num primeiro olhar, são escritores da própria história. São os autores da própria biografia. E não vai importar muito se esse ser humano, se esse indivíduo é medíocre ou ele vive uma vida digna. Nos dois casos, o autor é o próprio indivíduo. Porque até para levar uma vida medíocre, eu escolhi levar uma vida medíocre. Então você tem aí um primeiro prisma, uma primeira resposta para a pergunta proposta na live. O autor da biografia de um indivíduo é sempre aquele indivíduo. Eu sou o senhor da minha vida num primeiro momento, num primeiro olhar, numa primeira instância. Porque eu escolho o que eu quero. A outra pergunta que surge é a seguinte: pois bem, se o próprio indivíduo é autor da sua vida, porque ele escolhe, cabe aí uma segunda pergunta. Quando é que essas escolhas são boas, são certas, são corretas? E quando é que essas escolhas são equivocadas, são erradas? Em outras palavras, as escolhas, sendo certas ou erradas, fazem diferença na nossa vida? Aí a resposta, ela é direta. Faz total diferença. Mas que, no entanto, não exclui a nossa autoria. Por exemplo, eu posso escolher na minha vida ser um escravo. Eu posso dizer para mim mesmo o seguinte: olha, a partir de hoje, eu vou viver uma vida obedecendo uma outra pessoa. Não importa o que ela mandar, eu vou sempre obedecer. Em última instância, quem escolheu obedecer e ser escravo daquela outra pessoa fui eu. Percebe? Então, o meu eu, o meu centro decisório, a minha vontade, é ela a autora da minha vida sempre, mesmo que minha vida seja a mais medíocre possível. Então, para compreendermos melhor esse tema, que é o tema da biografia, da autobiografia, do fato do homem poder ser o autor da própria vida, para compreendermos isso melhor, é necessário fazer aqui uma distinção. Uma distinção entre dois tipos de vidas humanas. A semelhança entre esses dois tipos é evidente. Os dois tipos de indivíduos humanos, dessas duas categorias, escrevem a própria vida. Mas há uma distinção entre esses dois indivíduos que escrevem a sua própria vida. Vamos imaginar o primeiro indivíduo que escolhe errado, um indivíduo que vive uma vida medíocre e vazia, e vamos imaginar uma segunda possibilidade de um indivíduo que vive uma vida digna. Percebem? Então, existem duas possibilidades para o homem, quando o homem pega o lápis da própria vida, a caneta da própria vida e começa a escrever a sua vida. Ele pode viver uma vida medíocre, ou ele pode viver uma vida digna. A pergunta fatal é a seguinte: o que caracteriza uma vida e não caracteriza a outra? Uma primeira resposta é a seguinte: a vida digna é a vida que é interessante à inteligência humana. É a vida, é a narrativa que possui um argumento. É a vida que se explica numa sucessão de dias,
numa sucessão de experiências que não podem ser compreendidas de maneira fragmentada. Todas elas estão juntas numa coisa só. Elas estão integrando uma vida de verdade. É uma vida com argumento. Enquanto que a vida medíocre não isenta o próprio autor da vida, que é o próprio indivíduo humano em questão, a vida medíocre é uma vida sem argumento, né? É uma vida que a sucessão de dias, a sucessão de momentos não conseguem formar uma coisa única. Cada dia é um fragmento. Cada dia é esquisito ao próprio autor da vida. Ele não se reconhece na própria existência, porque, de certa forma, ele escreve a sua própria vida de maneira quase que inconsciente. Ele não sabe direito o que ele está fazendo. Essa seria a característica da vida medíocre. Então a vida dignamente humana é a vida que tem argumento. E a vida que perde essa dignidade é a vida sem argumento. Só que vocês vejam que coisa interessante. A vida vazia, sem argumento, é aquela vida na qual o ser humano, mesmo tendo uma vontade, o indivíduo mesmo tendo uma vontade, uma inteligência, ele reluta em utilizar essas duas características. Ele começa a olhar as circunstâncias e não compreende as circunstâncias, e ele olha para dentro e não sabe direito o que quer. O indivíduo que vive uma vida sem argumento é um indivíduo que vive uma vida sem sentido. Ele não sabe direito o que ele está buscando. Quando nós olhamos para os outros seres que não são seres humanos, por não possuírem vontade e nem inteligência, eles não conseguem ter uma biografia. Eles não conseguem contar uma história. O indivíduo humano medíocre, ele também não sabe contar a sua própria história. Você pergunta para o indivíduo, vem cá, quem você é? Qual é a sua história? Ele vai dar uma gaguejada. Ele não sabe contar a própria história. Porque ele não sabe reunir tudo que ele já viveu, tudo que ele está vivendo e tudo que ele vislumbra viver em uma coisa só. Ele não sintetiza. Ele não está na posse da própria existência. Porque ele não sabe direito o que ele quer, ele não sabe direito o que ele é, e ele não sabe direito o que ele viveu. Os dias foram vazios, não ficaram guardados no coração, não ficaram guardados na memória. O interessante disso tudo é que quando nós comparamos um indivíduo medíocre, de uma vida sem sentido, de uma vida sem argumento, de uma narrativa que não pode ser contada, com um indivíduo que consegue contar a própria vida, nós percebemos mais de perto uma categorização ainda mais afinada. Vocês vejam que interessante. O que caracteriza a dimensão da vida humana, se nós pensarmos bem sobre esses dois tipos de vida? A dimensão da vida humana, ela pode ser caracterizada por 4 pontos principais, que nós podemos simbolizar aqui até por 2 eixos, né? Imaginemos o primeiro eixo, assim na vertical, que ligue 2 aspectos da realidade humana, né? O ser humano, ele tem uma vivência, uma existência material, que a gente vai colocar como polo de baixo, né? Dessa reta, desse eixo que eu acabei de traçar. E esse homem, de certa forma, ele também tem uma dimensão espiritual, imaterial. O homem, na verdade, é um eixo que liga as duas coisas. Não é à toa que, na própria percepção física do homem, o homem é um ser ereto. Ele pisa no chão, mas ele contempla o céu, ele olha para o céu. Então ele tem essa dimensão material, que também pode ser o seu corpo, e uma dimensão espiritual, que é a sua alma ou espírito. O homem é a junção dessas duas coisas. Isso é algo muito claro para todos, né? Mas você pode também traçar um outro eixo, desta vez na horizontal. Um eixo que pode simbolizar, talvez, as circunstâncias que podem aparecer na vida humana,
Ou melhor dizendo, como é que esse indivíduo humano lida com as circunstâncias? E aí você encontra duas maneiras do homem lidar com as circunstâncias. O homem pode lidar com as circunstâncias de uma maneira subjetiva ou de uma maneira objetiva. Não é isso? Por exemplo, eu vou tomar um café e eu gosto de café forte. Então tem uma preferência em relação ao café. Então, na relação com a circunstância na qual estou tomando café, eu faço uma avaliação subjetiva. O meu gosto pessoal prefere um café mais amargo, mais forte. Então eu me relaciono subjetivamente com a realidade, com as circunstâncias. Mas também eu tenho uma dimensão objetiva no relacionamento com as circunstâncias. Eu posso também olhar para o mesmo café e tentar compreender a sua essência, para eu entender realmente o que é o café objetivamente. Então, na minha dimensão subjetiva, eu julgo as coisas. Na minha dimensão objetiva, eu conheço as coisas. Então, vocês imaginem, o homem ele pode ser sim simbolizado por esse plano cartesiano. Dois eixos, né, que nos faz parecer ali, dentro desses eixos, 4 aspectos da existência humana. O homem tem uma existência espiritual e material. O homem tem uma relação com a realidade subjetiva e objetiva. Agora vocês vejam, ao traçar esse plano, com esses aspectos da natureza humana e da sua relação com as circunstâncias, eu me deparo com 4 quadrantes. 4 quadrantes. Porque ao traçar um plano cartesiano, esses 4 quadrantes ficam muito evidentes. E se observarmos bem esses 4 quadrantes, cada um desses quadrantes pode representar um modelo de narrativa de vida. Ou, em outras palavras, um modelo biográfico. E aqui que nós voltamos ao assunto do início da live. O que caracteriza um homem medíocre e o que caracteriza um homem que sabe contar a sua própria história pode ser simbolizado por esses 4 quadrantes. E a boa notícia é que o homem que tem um argumento para contar a própria história, que sabe contar a própria história, é um homem que trabalha na possibilidade de 3 tipos de narrativas de vida, ou 3 quadrantes desse plano cartesiano. Enquanto que o homem medíocre, que não sabe contar a própria história, que não tem um argumento para a própria vida, ele está presente e previsto apenas em um quadrante. Então, para compreendermos essa dinâmica um pouco melhor, é necessário compreendermos como funcionam esses 4 quadrantes. O primeiro quadrante, nós vamos estabelecer como sendo o quadrante de uma vida sem sentido, de uma narrativa sem argumento, da vida do indivíduo que não sabe contar a própria história. E esse primeiro quadrante ele está simbolizado pela parte subjetiva, ou seja, parte da relação subjetiva que o homem tem com as circunstâncias, e da parte ou da dimensão material da natureza humana. Então, a primeira dimensão de narrativa de vida, que é a narrativa sem argumento, ela é subjetiva, material. De que forma nós compreendemos isso? Simples. Um homem que não tem argumento na própria narrativa de vida é um homem que tem uma relação subjetiva de gosto pessoal com o mundo e limita as circunstâncias apenas a seu plano material. É aquele indivíduo que vive pela clave do gosto, não gosto. É aquele indivíduo que vive pela clave do desejo. É aquele indivíduo que acha que a sua vida é esperar o mundo pagar para ele o que lhe deve. Para esse indivíduo, o mundo só existe para agradá-lo. Esse indivíduo que não sabe contar a própria história, ele se compreende no centro do mundo. E ele começa a querer forçar o mundo a ceder para ele tudo que ele quer. Então os prazeres materiais o alimentam e a relação que ele tem com a circunstância é sempre no plano subjetivo.
Gosto disso, não gosto daquilo. Só vou fazer o que eu gosto. Esse indivíduo, ele não vai poder contar a própria história. Percebam, ele está escrevendo a própria história. Uma história de vida medíocre. Mas ele não vai poder contar a própria história. Por um motivo muito simples. Ele é menos senhor da sua própria vontade. Ele usa menos a inteligência. E é mais escravo das circunstâncias. Esse primeiro homem, do plano subjetivo material, ele vive como um animalzinho. Um animalzinho não pode contar a sua própria história. O homem medíocre também não. Perceba, ele escreve a própria história, mas não sabe contar a própria história. Porque a história dele não tem um argumento, não tem uma ideia, não tem um regimento, não tem um sentido. Como um cachorrinho, ele sempre está procurando aquilo que é prazeroso. E ele não vai se arriscar por outras coisas. A vida desse primeiro tipo de indivíduo é desinteressante. Desinteressante. Porque ele só faz ou procura fazer o que gosta. Um questionamento que poderia aparecer é o seguinte: se esse indivíduo só faz o que gosta, então esse indivíduo tem a vida feliz. Não, muito pelo contrário. Por um motivo muito simples. Existem coisas que são necessárias serem feitas, que complementam a sua biografia e que fogem da clave do prazer. E esse tipo de indivíduo, ele não vai suportar qualquer sofrimento. E pior, ele sempre fica esperando a hora derradeira da sua vida, onde tudo vai dar certo, e ele vai conseguir o sucesso tão esperado. Então ele espera que a circunstância lhe forneça algum dia aquilo que ele tanto busca. Mas perceba, ele não sabe direito o que quer. Não sabe direito o que quer. Ele pode, por exemplo, por um acaso da vida, ficar extremamente rico ou fazer muito sucesso. Mas se ele não compreende direito fazer o que com aquela riqueza, se ele não compreende direito lidar com o sucesso, sempre algo vai estar faltando. Porque ele não é o autor da própria vida. Ele é um escravo. Ele escolheu ser escravo. Ele escolheu ser escravo dos próprios prazeres. É a vida sem sentido. É a vida sem argumento. É a vida subjetiva material. É uma vida que ainda não pode ser narrada e contada. Essa história está vazia. Numa sucessão de dias vazios, não há história para ser contada. Né? Você imagina lá o indivíduo que ele tem lá o seu dia a dia do trabalho. Aí ele trabalha pra caramba. Só que ao invés dele vivenciar o trabalho para aprender algo, uma técnica nova, ou fazer algo de bom para a sociedade, ele empurra o trabalho com a barriga, passa a sucessão dos dias semanais no trabalho, torcendo para chegar logo o fim de semana para beber cerveja com os amigos e jogar papo fora. Conversar sobre qualquer coisa. Essa sucessão de semanas que vão acontecer dessa forma, essas semanas vão acabar sintetizando o que a vida dele é. Uma vida vazia. Uma vida limitada ao prazer da conversa de botequim. Uma vida que não tem argumento. Então logo esse indivíduo vai chegar próximo da morte e ele vai julgar o que ele viveu. E a vida dele não vai ter uma história contada. Ele não vai saber contar a história porque não tem um argumento central. Ele não soube direito para que ele viveu. E o maior vazio existencial desse primeiro tipo de vida é o seguinte: caramba, eu poderia ter sido outra coisa e não fui. Eu não consegui carregar o fardo da minha própria existência. Eu entendi a minha própria vida como uma sucessão de dias vazios. Então, o conselho é o seguinte: se você está ainda nesse primeiro quadrante, não vai chegar a hora derradeira onde tudo vai se resolver. Sabe por quê? Porque o mundo não te deve isso. As pessoas não vão trazer para você um presente com um bilhete premiado de loteria lá dentro.
não vai ter o dia derradeiro da sua existência. Ele é inalcançável, ele está distante. Há uma distância entre o que você é agora e o que você sonha ser, e essa distância é intransponível. Por quê? Porque você não caminha em direção a isso. Os seus dias são vazios. 0 mais 0 mais 0, já dizia a matemática, dá sempre 0. Você não vai sair do lugar. A gente tem que parar, por vezes, com essa mania de achar que existem muitas pessoas pensando em nós e que nos amam de certa forma e que uma hora elas vão nos presentear, nos trazendo a felicidade que tanto nós almejamos. Cara, as pessoas que te amam cabem numa mão só. São poucas. A maior parte das pessoas estão cagando para você. Elas não estão pensando em você, elas não vão contribuir com a sua felicidade e não vai adiantar você esperar sentado. O mundo não vai dar para você. Não há justiça em esperar que o mundo lhe dê o presente. Isso não vai acontecer, isso não vai rolar. A vida humana, ela não acontece nesse primeiro quadrante. Você vai ter de se esforçar. Falta alguma coisa na sua existência. Você vai ter de passar para o segundo quadrante. Você vai ter que subir um primeiro degrau. E o que nos diz o segundo quadrante de uma narrativa possível de vida humana? Aí você encontra 2 outros aspectos da natureza humana. Você encontra ainda o aspecto material do homem, mas agora você vai para uma dimensão objetiva da relação com a realidade. Você passa a olhar as circunstâncias de maneira objetiva. Ainda no plano material é verdade, mas de uma maneira objetiva. E ao observar as coisas de maneira objetiva, você já está utilizando a sua inteligência para compreender o que são as coisas materiais. Nesse plano material objetivo, você começa a perceber que você pode manipular coisas materiais para produzir outras coisas. Em outras palavras, para servir as outras pessoas pelos aspectos materiais objetivos da realidade. O segundo quadrante de uma narrativa possível humana é o quadrante do serviço. O ser humano pode ser feliz sendo um serviçal. O ser humano pode ser feliz prestando um serviço. O ser humano pode ser feliz na dimensão ordinária material da sua vida, porém olhando para as coisas de maneira objetiva, compreendendo as coisas como elas de fato são e fazendo aquilo que deve ser feito. Nesse segundo quadrante, o homem já tem uma relação diferente com o trabalho, por exemplo. Ele já olha para o trabalho como uma possibilidade de prestar serviço à sociedade. Ele já faz alguma coisa para outro ser humano. Esse ser humano do segundo quadrante, ele já não é um sonhador. Ele já não está esperando aquele dia derradeiro onde todas as coisas vão se resolver. Não. Ele já faz de cada dia da sua existência um dia de prestar serviço. Um dia de produzir algo. Um dia de produzir algo necessário a outro ser humano. Percebem? Esse indivíduo do plano serviçal de possibilidade de vida, desse segundo quadrante, ele não sonha em coisas gigantescas fora do seu alcance. Ele faz e executa as ações necessárias que já fazem da vida dele um sentido. Ele presta o serviço. Né? Vocês vejam, eu dou aula para adolescentes, né? Sou professor do ensino médio. E os adolescentes, muitas das vezes, eles têm sonhos mirabolantes, né? É muito comum você conversar com o adolescente e ele ter sempre um sonho, sei lá, de salvar o mundo, né? De participar de coisas grandiosas, né? De ser aquele herói que ele vê lá no filme, né? E ele não percebe que enquanto ele está sonhando alguma coisa que nada tem a ver com o seu dia a dia, com as suas ações diárias, ele na verdade está se distanciando desse sonho. Ele na verdade não está tomando posse da sua existência. Aí eu até brinco com eles, falo, olha cara, não vai dar para você mudar o mundo, né?
Como diz o Ítalo Marcílio, o professor Jordan Peterson, né? Se você não consegue lavar os pratos da sua casa nem arrumar a sua cama, você não vai mudar o mundo. Mas por quê? Porque para você começar a escrever a própria biografia, você tem que se instalar na realidade. Você vai ter que ser o autor da própria história. Ou seja, você tem que ser o autor de cada dia da sua vida. O que acontece é o seguinte, o que a gente às vezes não percebe. Toda narrativa da nossa vida, ela pode ser sintetizada num símbolo muito aparente, que é o símbolo do nascimento e da morte. Nós nascemos sem saber fazer muita coisa, sem fazer nada, na verdade. Nós vamos aprendendo determinadas coisas, vamos aprendendo a fazer certas coisas, e um dia nós morremos. Se nós observarmos os dias da nossa vida, cada dia contém todo esse símbolo da existência. O que acontece todo dia na nossa vida? Nós acordamos e no final do dia nós dormimos, que podem simbolizar um nascimento e uma morte. Então você veja, viver uma vida com sentido é viver um dia com sentido. É viver uma sucessão de dias com sentido. É eu conseguir acordar, enxergar as coisas de maneira objetiva e mesmo no plano material mais ordinário, prestar serviço. Fazer as coisas funcionarem. Eu acordo, lavo o rosto ou tomo um banho e vou para o trabalho. Lá no trabalho, eu não vou ficar contando as horas. Eu vou realizar o trabalho material necessário no meu dia a dia. No meu dia de labuta. Para tentar fazer cada dia melhor aquela minha execução da tarefa. Isso é impressionante, porque às vezes o dia a dia do trabalho, ele é uma coletânea de dias vazios, porque você não vê mais sentido naquilo. Mas qualquer coisa que você faça prestando serviço para alguém, já é um sentido para a sua própria vida. No plano superior, nos planos superiores de possíveis narrativas de vida, que são planos espirituais, todos eles compreendem um serviço material já como um argumento para uma vida com sentido. Então você percebe, o homem, o ser humano, só consegue viver uma dignidade humana quando ele vem para esse segundo quadrante. Quando ele vive uma vida ordinária. Quando ele faz pequenas coisas. Não tem como, você não vai ser santo se não passar pelo segundo quadrante. Você não vai ser intelectual. A gente tem que esquecer disso daí. Né? Eu lembro de um baque que eu tive, assim, um choque de vida que eu tive quando eu casei. Né? Eu tô lá no meu conforto, né, do meu quarto, cheio de livros. Eu leio livro, olha como sou intelectual, eu sei ler. Memorizava um monte de coisa, compreendia, argumentava, blá, 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 blá. Aí beleza, eu casei. Quando eu casei, eu percebi o seguinte, caramba, agora eu tenho uma responsabilidade. Eu presto serviço para minha família. E esse serviço, ele flui ordinariamente no dia a dia no plano material. Eu vou ter que sair para trabalhar, cara. Eu vou ter que trazer dinheiro para casa. Eu vou ter que coordenar junto com a minha esposa a gerência material da casa. Eu vou ter que cumprir horário. Eu vou ter que estabelecer rotina. Eu vou ter que tomar as rédeas da minha própria vida. Percebem? Eu não posso me dar o luxo mais de beber cerveja todo dia, de fingir ser intelectual. Não cabe mais. Não cabe mais. Não dá para sonhar mais. Virei gente, virei ser humano. Né? A Cássia coloca aqui, ó. São José Maria Escrivá. Faz o que deves e está no que fazes. Perfeito. Quando nós enxergamos a circunstância de maneira objetiva e compreendemos o que a circunstância quer de nós, nós fazemos o que é necessário. E nesse exato momento, eu estou na minha vida. Eu sou o autor da minha biografia. Eu passo a ter um argumento. Eu passo a escrever o que eu sou. Percebe? Quando você vai lá ver um filme
e o filme é interessante, sei lá, você vai ver um filme de um super-herói, vai. Filme com uma narrativa interessante, sei lá, um filme do Batman, vai. Exagerando aqui. Fala, que legal, o Batman salvou Gotham City. Beleza. Você acha que no íntimo da narrativa desse personagem, no íntimo, no dia a dia dele, ele vai chorar porque ele tem que lavar um copo? Óbvio que não. Se ele já está salvando Gotham City, é porque todas as tarefas mais ordinárias ele já pratica. A vida dele é interessante por isso. Tem um propósito. Ele faz o que deve ser feito. Ele tem em resolução o plano material da sua existência. Ele resolve isso daí. Percebe? Então, nesse segundo quadrante, nós já encontramos uma vida com sentido. Uma vida existencial plena. Uma vida que pode ser escrita. Antes disso, é uma vida sem sentido. Na vida sem sentido, subjetiva material, eu, além de ser escravo das coisas materiais, dos prazeres que elas proporcionam, eu não as compreendo de maneira objetiva. Logo, eu vivo em função do meu gosto, do meu julgamento. Né? As pessoas, vocês podem perceber, as pessoas que não têm uma vida com sentido, que não têm um argumento para a própria vida, elas querem ter total liberdade dos valores morais, apenas agindo pelos desejos, no entanto, são extremamente moralistas. Porque elas julgam as outras pessoas que não as servem. Percebem? Essa é a característica de uma vida sem sentido. Né? Quando nós subimos um plano e vamos para os quadrantes de possibilidades de vida humana superiores, nós encontramos um terceiro quadrante, que é o quadrante que se encontra no plano subjetivo e no plano espiritual. É um terceiro quadrante que também, obviamente, produz uma vida com argumento, produz uma vida com sentido, porém superior, obviamente, à narrativa do serviço, né? A vida material objetiva. No que consiste esse terceiro plano? Né? Esse plano espiritual subjetivo. No plano espiritual subjetivo, você vai encontrar as narrativas possíveis daqueles indivíduos que estão dispostos a sacrificar os bens materiais em nome de valores superiores. São as narrativas de herói. São as narrativas dos indivíduos que se sacrificam materialmente em nome de um valor. Ele acredita subjetivamente na justiça e vive buscando essa justiça através do plano espiritual, sacrificando os prazeres materiais. O que importa para esse tipo de indivíduo que constrói e escreve a sua própria vida é se sacrificar por uma causa nobre. Fazer o que deve ser feito, no entanto, sacrificando inclusive o plano material. Vivendo por uma honra maior. Não é isso? O herói, por exemplo, se encaixa nessa narrativa. Ele é desapegado materialmente das coisas. Ele julga a sua própria vida, portanto, no plano subjetivo, porém utiliza como critério a sua parte espiritual. Aquilo que o liga a algo maior. Aquilo que o faz transcender a si mesmo. Esse indivíduo vive a narrativa do herói. Aliás, é por isso que narrativas heróicas nos chamam tanto a atenção. Não é isso? Quando a gente lê lá as mitologias clássicas, como por exemplo a Odisseia, né, que conta a história de Ulisses. Ulisses sai da sua terra, na qual ele é rei, e se arrisca na guerra. Se arrisca na guerra. E ele vai e vence a guerra. Depois de vencer a guerra, ele diz: venci a guerra, lutei por uma causa nobre, fiz aquilo que deveria ser feito, acredito no meu valor. Nem precisei dos deuses, eu fiz isso sozinho. Os deuses então olham para Ulisses e dizem:
Você ainda tem que voltar para sua terra natal. O que os deuses fazem? Colocam uma série de obstáculos no caminho de volta à sua terra natal. O caminho de volta é a Odisseia. E ele enfrenta todos os percalços, ele supera todos os percalços, porque ele sabe que ele tem que cumprir o seu destino. Ele tem que ser Ulisses. Ele tem que ser o senhor da sua própria caneta. Ele tem que escrever a sua própria história. Ele tem que produzir o argumento da própria vida. Mesmo que com isso ele consiga, ele coloque em jogo todos os seus bens materiais e prazeres. O valor espiritual é importante. Ele quer voltar para ver a sua amada. Ele quer voltar para a sua terra. Essa é a narrativa do herói. Né? E por último nós temos um quarto quadrante, que é o superior, que é a narrativa excelentíssima da existência humana, que é a narrativa espiritual objetiva. Nessa narrativa estão os sábios. Poderíamos até colocar os santos numa escala ainda superior. Por quê? Eles usam a parte mais excelente do ser humano, que é a sua parte espiritual, que é a parte intelectual, e observam as coisas de maneira objetiva, compreendendo o que elas são, se adequando à verdade. Os santos, inclusive, superam os sábios nesse sentido, porque eles chegam a uma escala onde eles dizem o seguinte: olha, o meu gosto subjetivo não interessa mais. Eu não sou mais senhor dos meus gostos pessoais. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A vontade de Deus passa a ser a mão que segura a caneta, que escreve a minha própria vida. Seria um grau excelentíssimo de vida humana. Agora percebam o seguinte: a questão não é você achar que em algum momento você vai achar ou vai procurar, né, de forma até doentia, os quadrantes do alto, se você não passa para o segundo quadrante. Percebam que os degraus que correspondem à excelência de uma vida humana depende de um primeiro passo, depende de um primeiro andar, depende de que eu tenha sentido na minha vida no plano mais ordinário, né? Quando você pega alguns exemplos grandiosos, né? Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ó, é um exemplo grandioso, é uma santa, ultrapassa o quarto quadrante. Ela é uma ferramenta de Deus, ela está em outro plano, a vida dela é escrita pelo próprio Deus, isso é interessantíssimo. A vida de Santa Teresinha, você veja, Santa Teresinha, ela já queria ser santa, no entanto, ela era uma criança quando entrou para o convento das Carmelitas. E pior, ela tinha problemas sérios de saúde. Então ela não poderia realizar os mesmos sacrifícios que porventura um santo faria. Porque a saúde dela, a pequenez dela não permitia. O que ela percebeu então? Ela achou uma via santa, uma via para a sua vida se tornar santa, uma via pequena, uma via ordinária. E ela começou a realizar pequenos sacrifícios. Percebe? Ela, através do segundo quadrante, já estava vivendo o quarto quadrante. Ela colocava pedrinhas nos sapatos. Esse era o sacrifício dela. Aquele incômodo das pedrinhas fazia sempre ela se despertar para perceber que os prazeres da carne, os prazeres materiais não são a coisa mais importante. Ela procurava no convento dificuldades que ela poderia suportar e ela pedia ajuda de Deus para que quando uma dificuldade que aparentemente ela não poderia suportar, ela suportasse. Existe inclusive uma história engraçada, né? Ela conheceu lá uma irmã que tinha fama de ser muito chata, né? E ninguém queria ficar perto dessa irmã. Ela escolheu ser amiga dessa irmã. Ela escolheu viver ali o sacrifício material diário com essa irmã. E por que ela suportava aquilo com um sorriso nos lábios? Porque ela entendia que aquilo deveria ser feito. Ela tem um argumento da própria vida. Ela sabe o que ela quer.
Percebem a questão? Então, o interessante para a gente responder a pergunta principal da proposta da live, eu procurei não detalhar, né, as outras narrativas possíveis dos quadrantes espirituais. A resposta que a gente pode dar direta para essa live é a seguinte: uma vida com sentido é uma vida na qual, em cada dia, eu faço o que deve ser feito. Eu compreendo as exigências da circunstância e cumpro essas exigências. Eu procuro na pequena via da minha vida, no caminho ordinário da minha vida, fazer o que é necessário. Ser senhor da própria vida é isso. É isso. Né? Nós tivemos aqui algumas perguntas. Eu vou ler aqui, porque passou em branco. Para a gente caminhar para o final, para o negócio não ficar enfadonho. Deixa eu só achar aqui. Aqui, temos aqui, ó. Espera aí. Padre Wesley Macedo, sua bênção, padre. Pergunta, a vontade, a vida humana, a narrativa humana é estar-se preso por vontade? Sim, maravilha, uma citação bíblica, né? Estar-se preso por vontade. Há uma aparente tensão aí na frase, né? Porque prisão nos remete a uma ideia de ausência de vontade ou ausência de liberdade, enquanto que vontade nos remete à ideia contrária. Estar-se preso por vontade, é interessantíssima essa frase, ela é emblemática, porque ela consegue simbolizar perfeitamente bem a trama, né, existencial do ser humano. Né? Estar-se preso por vontade significa, no fundo, agir com o compromisso da dignidade humana. Ser senhor da própria vontade significa estar preso àquilo que é mais natural no homem, que é agir com a sua inteligência e buscar se superar. Né? É sacrificar os desejos mais materiais em nome de uma vontade mais espiritual, né? Que é a verdadeira trama humana. Aliás, a trama verdadeiramente humana aparece, inclusive, na própria biografia de Cristo. Né? Cristo, Deus, do alto da sua eternidade, rompe na realidade material temporal, sendo um bebê, indefeso materialmente, renunciado por todos os hotéis, e vai nascer num estábulo. Um rei num estábulo. Uma contradição que simboliza perfeitamente bem a tensão que é a existência humana. Não é isso? Nós temos, de certo modo, que ter uma renúncia aos prazeres materiais e ao conforto em nome de uma realidade espiritual mais elevada, né? E isso é simbolizado pela figura de Cristo, que é um rei que nasce no estábulo. Tá? Temos aqui uma outra pergunta. Professor, falando de pessoa e personalidade, e sobre o tema da biografia, seria essa biografia a expressão de ser pessoa, o princípio da autonomia e protagonismo? Exatamente. A dignidade de pessoa, por levar ao grau excelentíssimo as características naturais de vontade e intelecto, faz com que o homem naturalmente se aperfeiçoe. Faz com que o homem naturalmente perceba em si mesmo que falta sempre alguma coisa para ele. E que para buscar essas coisas necessárias à vida humana, ele precisa de agir com a vontade e com a inteligência. E ao agir com a vontade e com a inteligência, ele vai escrever na própria história. Né? Então a dignidade de pessoa está diretamente relacionada ao fato do homem criar a sua própria narrativa, a sua própria vida, ou, em outras palavras, a sua própria biografia. Né? O Antônio pergunta, é a expressão da personalidade, pessoa, aspecto formal, exatamente. Aí já é um aspecto mais conceitual, né? A gente está partindo aqui para o aspecto mais prático mesmo. Né? Embelezadores, facilitadores do mundo, são os artistas e empreendedores. Boa! Que obviamente caem na clave do serviço, né? Enxergam a realidade material de maneira objetiva, percebem a potência daquela realidade material e transformam em coisas belas, ou transformam em riqueza, ou transformam em serviço para a sociedade, que é exatamente o que um artista e que um empreendedor faz. Perfeito, é isso daí mesmo. Né?
Elias Vitorino, as circunstâncias reorganizadas para o crescimento pessoal. Exatamente. A narrativa de vida humana, ou seja, a vida humana que possui um argumento, ela só possui um argumento porque aquele indivíduo que vive aquela vida consegue ter a habilidade de ordenar duas coisas que aparentemente não se encaixam, né? Que são o seu interior com os seus valores e as circunstâncias externas. Então a mediação entre o meu interior, aquilo que eu quero ser, aquilo que é da vontade de Deus que eu seja, aquele melhor de mim, tem que estar reorganizado e reordenado com as circunstâncias que vão aparecendo. Então o homem, ele é uma espécie de artífice, que vai regulando uma coisa na outra, e com isso perfazendo a própria história. É isso aí mesmo, né? Cássia Keren diz, Tomás de Aquino diz o seguinte, a paz é a tranquilidade da ordem. Muitas pessoas pensam o contrário, acham que estar em paz é ficar à toa, é não fazer nada, não estão instalados na realidade. Exatamente, Cássia. A paz está justamente em, primeiro, perceber que há uma ordem hierárquica na realidade, perceber, segundo, que há uma ordem interna, né, na própria alma humana, e terceiro, saber agir dentro dessas duas ordens, né? Perceber que a ordem interna, ao se encaixar com a ordem externa, pode fazer com que o homem tenha ali possibilidades de crescimento pessoal. Isso é viver em paz, né? Um homem que tem uma vida com argumento, um homem que não tem uma sucessão de dias vazios, um homem que age a cada dia, ele justamente é senhor da sua própria vida, porque ele vive em paz consigo mesmo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Então ele vive em paz. Ele está em paz, né? É muito interessante quando você conversa com pessoas, né, que têm um argumento para a própria vida, que são pessoas que têm a rédea da própria vida, que controlam a própria vida, até o olhar desse tipo de pessoa é um pouco mais sereno, né? Ela geralmente tem uma fala mais pontual, ela sabe se portar, né? Ela tem uma paz instalada, ela sabe onde ela está pisando, né? Isso é bem evidente até no aspecto mais aparente da existência do homem, né? Nando Fernandes diz, obrigado pela formação, meu caro, traz luz à nossa alma. Eu que agradeço, Nando. Um abraço, meu amigo. A Cássia ainda diz, dificilmente alguém que não esteja instalado na realidade cumpre com as suas pequenas obrigações. Não tem como. Não tem como. O indivíduo que não tem uma vida com argumento, ele vive um embate, né? Ele vai colecionando aqueles dias vazios, ele não sabe onde ele quer chegar e ele acha que a sua vida é aquela que é narrada pelas outras pessoas. Então ele começa a se importar com aquilo que as pessoas pensam dela, né? E com isso ela fica apenas vivendo para cumprir a expectativa das outras pessoas. E obviamente ela não cumpre as suas obrigações. É óbvio, né? Nesse sentido a pessoa é escrava, né? E nem se dá conta disso. Não é isso? E o Mike coloca, o homem, quando é o sal da terra, é o homem em paz. Perfeito. É isso daí. É isso daí. O homem é o tempero do mundo, podemos dizer assim. Não é à toa que ele foi criado por Deus por último, né? Deus cria toda a didática divina primeiro, para depois criar o seu aluno. E com a própria ordem do mundo, ensinar o homem a buscá-lo. Não há misericórdia maior do que essa. E somente os homens que têm um argumento para a própria vida e que vivem uma vida com sentido podem trilhar esse caminho. Antes disso, do primeiro quadrante, está vivendo como um cachorrinho, como um animalzinho, né? É uma vida sem argumento, é uma vida que não está na direção correta, na direção mais adequada. Não é isso? Varela saqueando a quarta camada. É por aí, meu amigo. É por aí. Quem sabe um dia, né, a gente trabalhar aí uma live sobre as camadas da personalidade, com o auxílio do livro do Ítalo, né, dos ensinamentos do professor Lavo. Mas é isso, gente. Tiverem mais alguma pergunta, podem fazer. Se não, podemos aí nos despedindo. Tá joia? Foi um prazer aí. Eu não sei se as ideias ficaram muito claras, mas eu acho que a gente conseguiu passar aquilo que tinha que ser passado. Tá joia? Um abração, então.
Valeu, meus amigos. Um abraço. Até mais. Valeu, um abraço. Eu que agradeço. Um abração, Judson. Até mais, meu amigo.